TV Artilheiro. Agora sim. Professor, boa noite. Pedro Pinheiro da Band. Você hoje entrou com um time com algumas alterações. No seu titular, o Neilton estava no banco, Bruno José também se lesionou no jogo passado, não estava. Nessa partida você entrou com algumas alterações, 3 na verdade, e você mostrou que realmente o Guarani está nesse campeonato para brigar pela tabela de cima. É isso que você pensa desse time do Guarani agora? Boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês. Nós tivemos uma semana muito boa de preparo, fizemos uma excelente estreia, os jogadores entregaram tudo no jogo de abertura do campeonato e conquistamos o resultado, né, devido a esse grande trabalho dos jogadores. Sabíamos que esse jogo iria ter repercussão no estado de forma física dos jogadores. Alguns sofreram com eventuais lesões, o caso do Bruno José, por exemplo, que não foi uma lesão grave, mas teve um edema significativo na coxa. O Matheus Barbosa, quase que na última hora, sentiu o adutor muito pesado e nós resolvemos poupá-lo justamente para evitar uma lesão mais grave, né? Então foram 2 jogadores que foram muito bem na estreia, mas hoje o Guarani conta com um elenco bem qualificado, um elenco equilibrado, e nós conseguimos repor à altura esses jogadores que foram tão bem no primeiro jogo, né? A entrada ali do Ivan como volante nos deu uma solidez defensiva, a entrada do Regis iniciando a partida também nos deu boas alternativas, assim como a entrada do Isaac pela ponta esquerda. Então foram jogadores também que desempenharam bem, mas o mais importante é que nós fizemos ali um trabalho junto aos jogadores, que o nosso dever hoje era superar o rendimento que nós tivemos no jogo de estreia, que assim nós sabíamos que o resultado seria a consequência desse bom trabalho realizado. E os jogadores seguiram à risca, se entregaram muito. Ao final da partida, o adversário se abriu um pouco mais, fizemos os 3 gols, tivemos chance de até ampliar o marcador, dada a solidez e a consistência de rendimento do Guarani. Nós ainda continuamos trabalhando jogo a jogo, nosso foco agora é o Ituano, para que depois, no final do campeonato, a gente veja a colocação que nós vamos ficar em termos de tabela. É hora de fincarmos os pés no chão, porque sabemos que estamos em evolução, né? Iremos trabalhar forte a semana para que nós possamos nos superar novamente no jogo da próxima sexta-feira e poder conquistar o resultado que a gente pretende, que é o resultado positivo. Professor, vocês jogaram hoje no estádio Presidente Vargas vazio, ainda porque o Ceará está cumprindo uma punição imposta pelo STJD por aquela invasão na 35ª da rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Como foi para vocês essa experiência de não ter torcida, até porque a torcida do Ceará é uma torcida de massa, com certeza estariam lotando o Presidente Vargas ou a Arena Castelão. O que é que você achou de jogar sem um estádio vazio, você poder escutar mais o jogo, poder os jogadores lhe escutar? O que é que você achou? Assim como o Guarani, o Ceará é uma equipe tradicional, né, nessa Série B. São 2 equipes, em termos tradicionais, de nível de Série A, mas que estão momentaneamente na Série B. Assim como o Guarani, o Ceará também tem uma grande torcida que joga junto, é sempre um agente dificultador quando a gente pega esse tipo de torcida. É a mesma situação quando os adversários nos visitam em Campinas, a torcida do Guarani também é muito forte nesse sentido, joga junto com a equipe. Com certeza o Ceará sentiu, né, essa ausência do torcedor, mas é uma situação que infelizmente nós estamos habituados devido à situação de pandemia que nós passamos, principalmente ali em 2020, 2021, e é sempre um desafio manter os jogadores em estado de alerta pela não presença dos torcedores, mas acredito que passamos por cima disso e fizemos uma boa partida. Pivete, boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês. 2 rodadas não decide campeonato nenhum, ainda mais um que são 38, faltam 36. Mas o Guarani começa com uma goleada por 4-1, vence o Ceará, que é provavelmente um dos concorrentes a acesso, fora de casa por 3-0. Já todo mundo já fala, opa, olha esse começo aí do Guarani. Você já falou sobre pés no chão, mas eu queria olhar o outro lado, o lado do entusiasmo, da confiança, de acreditar. E isso também imagino que melhore, né? Com essas 2 excelentes vitórias logo no começo.
Claro, a confiança é um aspecto fundamental, não só no futebol, como na vida de todos nós. É claro que são 2 resultados expressivos, ainda mais pelos 2 grandes adversários que nós enfrentamos. Hoje, o Avaí é uma equipe que também eu considero candidata, né, devido ao grande trabalho que o Alex vem fazendo. O Ceará também pela grande qualidade em termos de elenco, né, quando a gente olha o banco do Ceará, são muitas as opções, né, qualificadas. Então, são 2 equipes grandes, tradicionais do futebol brasileiro, que acredito que vão ter muito êxito nessa Série B. Então, essas nossas 2 vitórias dão, sim, mais confiança, mas também redobra a nossa necessidade de aumentarmos ainda mais o nosso nível, porque acaba que nós passamos a ser mais visados, né, na competição. Então, é por isso que eu sempre reforço a importância de termos os pés no chão, exercitar cada vez mais a nossa humildade, porque nós sempre vamos ter algo a melhorar, algo a evoluir, e dentro dessa evolução do nosso desempenho é que a gente pretende conquistar os resultados que nós almejamos nessa competição. E o que você já pode falar do próximo jogo? Projetando já a sequência, sobretudo torcida, que está empolgadíssima essa hora, já pensando já no próximo jogo para lotar. Nós iremos enfrentar mais um grande adversário. O Ituano foi uma equipe que fez um campeonato paulista muito bom, até eliminou o Ceará na Copa do Brasil. Então, é uma equipe muito sólida, que vai disputar essa semana a vaga com o São Paulo na Copa do Brasil. Então, nós sabemos a força do nosso adversário, mas sabemos também a força do nosso elenco, a força da nossa torcida. Eu acredito que em casa nós vamos ter uma presença maciça da nossa torcida, que realmente é o 12º jogador, nos apoia o tempo inteiro. Eu, como sou de Campinas, sei bem a força que a torcida do Guarani tem, e tenho certeza absoluta que vai ser mais um agente facilitador do nosso desempenho na próxima sexta-feira. Repito que não enfrentaremos um adversário fácil, pelo contrário, um adversário muito consistente, com as ideias de jogo do Gilmar, muito bem, uma equipe muito bem treinada, mas que nós vamos nos preparar da melhor maneira possível ao longo da semana, para que a gente possa fazer mais uma grande partida. Boa noite, Pivete, tudo bem? André Almeida, do Sistema Verdes Mares, parabéns pela vitória. Um dos méritos que o Guarani mostrou na partida de hoje foi de uma ótima organização defensiva, um time que, mesmo não tendo a posse de bola em vários momentos, deixava a bola com o Ceará, mas não foi muito ameaçado. A posse de bola do Ceará foi aquele falso domínio, digamos assim, porque não foram muitas oportunidades claras contra a sua equipe. Me parece que vocês estudaram muito bem quais eram os pontos fortes do Ceará, anulando principalmente as jogadas pelos lados do campo, né? Que o Ceará tem pontas muito rápidos e usa muito essa jogada. Queria que você falasse qual foi o grande mérito da preparação de vocês para o plano de jogo de hoje e como vocês conseguiram ler tão bem e anular tanto o time do Ceará, que é muito forte jogando em casa. Eu, pessoalmente, acredito no equilíbrio do nosso modelo de jogo, né? Então, eu sou avesso a rótulos, né? Essa questão do treinador propositivo versus o treinador reativo. Eu quero que a minha equipe seja bem consistente quando detém a posse de bola, tendo boas alternativas na primeira fase de construção. Quero que minha equipe tenha uma solidez e boas variações na segunda fase de construção, nessa posse mais avançada no terreno de jogo, e que tenha as melhores condições para finalizar as jogadas, né? É assim que a gente se torna menos previsível do ponto de vista ofensivo. E quando a gente perde a posse de bola, eu gosto de uma pressão pós-perda no campo do adversário, para que nós possamos recuperar essa bola no mínimo de tempo possível, mas também não podemos ser desorganizados se uma eventual recomposição da equipe seja necessária. Da mesma maneira como você bem citou o processo defensivo, eu sempre almejo que a minha equipe tenha bons conceitos de marcação alta, média, baixa, para que nós possamos aumentar o nosso arsenal e nos adaptar estrategicamente da melhor maneira em relação ao adversário que a gente enfrenta. E o mesmo é a exploração dos contra-ataques, quando a gente recupera essa bola, também tendo alternativas de ataque mais rápido, mais direto, mas também tendo a alternativa de retirada da pressão. Realmente nós estudamos o Ceará e eu concordo contigo que é uma equipe extremamente qualificada nessa progressão
pelos lados do campo, é uma equipe que usa muito bem os laterais, os extremos, que tem muita velocidade, mas também é uma equipe que usa muito o jogo direto por meio de bolas longas. Então, se nós subíssemos muito o bloco de marcação para pressionar o Ceará em cima, nós poderíamos oferecer justamente aquilo que o Ceará queria, que era o espaço nas costas da nossa linha defensiva e, consequentemente, essa bola longa sairia, e nós sabíamos que os extremos do Ceará, principalmente, são muito rápidos. Os centroavantes têm muito boa capacidade dessa disputa de primeira bola, então os extremos entrando no facão por trás são sempre bem agressivos, né, para atacar essas costas da linha defensiva. Então, o que nós fizemos foi ter marcado num bloco mais intermediário. É claro que quando saía a bola no tiro de meta, nós subíamos a pressão, mas na maior parte do tempo preferimos ali um bloco médio, às vezes até um bloco baixo, e conquistamos assim não só a solidez defensiva, acredito que o adversário não tenha tido tantas oportunidades claras de gol, mas também conquistamos o espaço para contra-atacar. E foi assim que nós criamos diversas oportunidades de gol e, felizmente, conseguimos fazer os 3 gols. Então, a torcida do Guarani pode esperar uma equipe bem equilibrada e que saiba se adaptar ao adversário, mas nunca abrindo mão daquilo que são as nossas ideias. Isso é um fator inegociável. Última pergunta. Você já falou sobre a possibilidade do Ceará no campeonato, que é um time que você vê brigando lá em cima, assim como o Avaí. A vitória, a forma como acontece, você sai daqui muito contente pelo resultado, pelo desempenho, mas também com a sensação de que logo na segunda rodada, talvez seja um pouco cedo para a gente falar isso, mas em termos de projeção, você sai com a sensação de que você vai ser um concorrente direto na luta pelo acesso? Não, eu saio muito feliz pelo desempenho e trabalho dos jogadores, né, que conseguiram colocar em prática o nosso plano de jogo, e a entrega foi total, né? Nós tivemos a questão da viagem, que é sempre um fator de desgaste, mas os jogadores conseguiram passar por cima disso, né? Sabíamos que enfrentaríamos o Ceará, que vinha também de um jogo de meio de semana, um jogo decisivo contra o Sport, e nós teríamos que nos impor fisicamente justamente para tirar vantagem dessa semana cheia que nós tivemos de preparação. Então, nós conseguimos estabelecer bem o plano que nós tínhamos para a partida de hoje. Isso é sempre mérito dos jogadores, que são eles efetivamente que tomam as decisões dentro de campo, mas nós, como facilitadores, procuramos organizar a equipe da melhor maneira possível para que nós pudéssemos fazer o grande jogo que fizemos. Agora, essa felicidade, é claro que ela acontece, principalmente depois do jogo, mas ela dura até amanhã, né? Porque agora nós já temos que direcionar o nosso foco exclusivamente ao Ituano, e é assim, jogo a jogo, que nós vamos trabalhando ao longo da competição. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Muito boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. Tudo de bom, bom descanso para vocês. TV Artilheiro.